Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História e esse vídeo é voltado para você que está na reta final da sua preparação para a segunda fase do vestibular da Unesp, que vai realizar a sua prova agora no próximo domingo, dia 19. E eu sempre falo que para você ir bem no vestibular, para você ter um desempenho melhor, você precisa se familiarizar com a prova, entender o modelo da prova e aquilo que a banca elaboradora espera dos candidatos. Pensando nisso, para você também que está na segunda fase da Unicamp e da FUVEST, eu vou disponibilizar um curso de questões dissertativas para a segunda fase a partir de um modelo de simulados. Tá? Eu elaborei um simulado inédito, modelo Unicamp segunda fase e um simulado FUVEST segunda fase, que você vai poder baixar, fazer o seu simulado e depois participar de uma live de correção e comentários para entender o que esperar de uma prova desse tipo, se familiarizar também com os modelos dessas questões, tá? As informações para participar desse curso vão estar aqui na descrição desse vídeo. Mas agora voltando aqui para a Unesp. Pessoal, a Unesp adotou nesse ano do vestibular 2022 o mesmo modelo que ela já tinha feito ano passado por conta da pandemia, ou seja, primeira fase dividida em duas provas, uma para os candidatos de ciências exatas e humanas, outra para os candidatos da área de biológicas, com 90 testes, e uma segunda fase que volta a repetir esse ano o modelo de testes com 60 questões e uma redação. Bom, qual é a principal mudança disso? A Unesp tradicionalmente fazia na segunda fase a prova de conhecimentos específicos, ou seja, assim como no caso da FUVEST e da Unicamp, você só faria as provas das áreas pertinentes ao seu curso, e eram provas dissertativas. Quando ela passa para um modelo de teste, primeiro que ela já perde essa característica de ser uma prova específica, né? Você vai fazer prova de todas as áreas do conhecimento, independentemente do curso que você está prestando. Outra coisa, essa prova, por ter essa característica semelhante à prova da primeira fase, acaba apresentando padrões de questão que são muito parecidos com os de primeira fase. Ano passado, qual era a grande dúvida do pessoal? Será que a prova da Unesp teste na segunda fase vai ser uma prova teste com um nível de complexidade, um nível de dificuldade muito elevado, tentando se aproximar do que seria uma prova de conhecimentos específicos? Eu, ano passado, achava que isso não poderia acontecer, como de fato não aconteceu, por dois motivos. E agora vamos às dicas para essa prova de domingo. Primeira coisa, a prova da Unesp é uma prova já muito bem amarrada, muito consolidada. A gente consegue identificar certos padrões nessa prova. Inclusive, eu vou mencionar esses padrões logo logo. Outra grande questão é o seguinte: como ela deixou de ser uma prova de conhecimentos específicos, passou a ser uma prova mais geral, você tem que pensar, como banca elaboradora, o seguinte: o candidato, por exemplo, de um curso de ciências humanas, de história, de geografia, ele vai ter que fazer uma prova de segunda fase de física, de química. Essa prova não pode exigir um nível altíssimo, porque senão esse candidato ele vai errar um monte dessas questões. Não faz sentido você fazer uma prova, teste, que seja ou muito fácil, porque todo mundo acertaria, jogaria a nota de corte, né, muito alta, mas também não pode ser uma prova absurdamente difícil. Por quê? Porque se for uma prova absurdamente difícil, em tese todo mundo erraria, o que derrubaria a nota. Mas você tem a brecha para o chute. Quer dizer, se a questão for muito difícil, você simplesmente vai chutar. E isso acaba complicando o processo de você distinguir exatamente o candidato que foi bem e o candidato que foi mal. Então, o modelo de prova-teste, ele é melhor, né, ele tem uma eficiência melhor para distinguir os candidatos quando você tem ali questões de média complexidade, permeadas, obviamente, por uma ou outra questão que são mais difíceis, que é o que dá ali, né, a diferença das notas mais altas. Agora, o que a Unesp fez? Basicamente, ela aplicou no passado uma prova de segunda fase com questões que poderiam muito bem ter aparecido numa prova de primeira fase. Tá? Não foi uma prova mais difícil.
por ter menos questões, um erro nessa prova tem um peso maior, né? Porque cada questão representa uma fração menor do total da nota, né? Quer dizer, maior, né? Você tem menos questões para compor aquela nota. Então, o que acontece? Vamos olhar aqui uma questão para eu dar um exemplo. Essa aqui é a primeira questão da prova de história do ano passado, né? Questão 21. Uma questão sobre hanseníase, né? Sobre lepra, baseada num texto do Jacques Le Goff. Inclusive, aqui no canal eu tenho todas as resoluções da Unesp, primeira fase, últimos anos, e segundas fases. Então, se você não viu ainda, não perde mais tempo, aqui tem uma playlist com todas essas resoluções para você, tá? Se familiarize com a prova, pessoal. Mas vamos olhar aqui essa questão. Você tem ela falando de lepra, né? E ela saiu de um texto do Jacques Le Goff chamado A Idade Média Explicada aos Meus Filhos. Bom, basicamente, ela vai descrever qual era o problema, né, social ali envolto na hanseníase, e aí você tem as alternativas, né, que vinham numa linha um pouco mais interdisciplinar, né? Por quê? Ele vai perguntar, a lepra, ou hanseníase, era temida na Idade Média, por quê, né? O item A vai falar que você não tinha conhecimento sobre a hanseníase, mas que ela só era transmitida pelo contato sexual entre as pessoas. Bom, pessoal, aí você que tem um mínimo de conhecimento de biologia já descartaria, porque a hanseníase não é uma doença sexualmente transmissível, né? A alternativa B falava que a única cura conhecida dependia de rituais de feitiçaria, né? E a igreja era contra. O problema é que não havia cura conhecida. Então você também não poderia considerar essa. A alternativa C dizia o seguinte, que além do risco de sofrimento da morte, a existência de preconceitos sociais e a crença de que a doença era uma manifestação da vontade do castigo divinos marcavam a mentalidade da época. Se você volta no texto, você vai ver o seguinte, ó. Era temida. Nas cidades foram construídos hospitais, né, que eram os leprosários. Como se pensava que a lepra era contagiosa, os leprosos andavam pelas ruas, deveriam sacudir uma espécie de sineta, a matraca. Ou seja, os leprosos deveriam anunciar sua presença para fazer com que as pessoas se afastassem delas, para evitar o contágio. Então, quer dizer, além da própria questão da doença e da morte acarretada por ela, você tinha um estigma social. E a parte de você pensar que era vontade e castigo divino, pessoal, isso aqui tem que mobilizar aqueles conhecimentos sobre a mentalidade medieval, tá? Mas, de novo, nada muito complexo, nada muito diferente do que você veria numa primeira fase, né? A D fala que foi mais devastadora que a peste negra, e nós sabemos que não, né? A peste negra foi a doença mais letal da Idade Média. E a E é a mais absurda, né? Fala que era confundida com a disenteria, mas aí de novo você sabe que os sintomas são diferentes. E dizia que foi originária da América. Só que não dava para uma doença do século XIV na Europa ser originária da América, se a América só foi descoberta no final do século XV. É uma questão mínima de cronologia, né? Então, repare que não é muito absurdo, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte. O texto do Jacques Le Goff, Idade Média Explicada aos Meus Filhos. Vamos olhar a prova de primeira fase desse ano. Olha aqui a questão 32. Um texto do Jacques Le Goff, A Idade Média Explicada aos Meus Filhos. Ou seja, até os autores que a Unesp usa de base para os seus textos, eles acabam se repetindo, tá? Ano passado nós tivemos na segunda fase uma questão que eu considerei muito bem feita, que era aquela questão do panótico, tá? Dá uma olhada na prova do ano passado, tem uma questão sobre panótico. Esse ano apareceu uma questão sobre panótico, baseado num texto também do Michel Foucault, na primeira fase. Então, quer dizer, há uma repetição de temas, há uma repetição de assuntos. Então, vamos lá. Quais são os assuntos que você observa que aparecem toda hora na prova da Unesp? Então, aqui nós já demos uma dica. Mentalidade medieval. Aparece bastante. A Unesp cita muito o Jacques Le Goff. Eu acredito, inclusive, que se você pegar
todas as provas da Unesp e for tirando as citações, logo logo você vai ter um livro do Jacques Le Goff completamente citado no vestibular da Unesp. Outra questão, escravidão. Apareceu nas provas de primeira fase desse ano, apareceu nas provas do ano passado, né? É um tema clássico, né? Isso nem é uma dica. Pensar que não vai aparecer uma questão sobre escravidão para falar das relações sociais no Brasil é quase surreal. Por quê? Porque não só é um assunto importantíssimo, como um assunto que remete a uma questão de atualidade, né? Que é a questão da afirmação, né, dos negros, a questão do combate ao racismo, a questão dos impactos sociais de termos uma sociedade com passado escravocrata. Então, isso aparece muito. Outra coisa que aparece demais na Unesp são questões a respeito de industrialização, tá? Não preciso lembrar que ano passado eu mencionei na revisão que tinha uma frequência de questões ali, inclusive, abordando divisão do trabalho do Adam Smith, e na segunda fase do ano passado caiu não só o mesmo assunto, mas caiu inclusive o mesmo fragmento de texto, tá, do Adam Smith. Então, ó, processos de urbanização, processos de industrialização e seus impactos sociais aparecem. Escravidão e pós-escravidão, mentalidade medieval, né? Essa questão muito do universo religioso da Idade Média, isso aparece com grande frequência. Tá? Brasil republicano, tá? Ano passado apareceu a charge do AI-5, tá? Esse ano nós tivemos nas primeiras fases menção à ditadura militar. Então, de novo naquela linha, né, de que uma vez que o Enem não tem cobrado muito essa temática, os vestibulares paulistas têm feito aí uma função de chamar a atenção para que esse conteúdo não caia, né, num certo deixado de lado, num segundo plano. Então, isso. Agora, foco principal faça uma revisão, olhe as provas do ano passado, olhe a segunda fase do ano passado, se você ainda não fez isso, e espere uma prova muito parecida no seu formato e no seu grau de dificuldade com a prova que você fez na primeira fase. O que você tem que fazer, especialmente nessa segunda fase da Unesp? Dosar o tempo, porque você tem que fazer a redação, tá? Ler com muita atenção todos os textos das questões e pensar que é uma prova que vai avaliar ali um conhecimento geral e não conhecimentos específicos, porque é essa característica que ela assume como prova-teste. Beleza, pessoal? Espero ter tirado aí alguma dúvida, ter dado alguma dica para você. E reforçando, se você quiser saber mais sobre o simulado Unicamp e o simulado FUVEST para a prova de segunda fase que vai ser realizada no início de janeiro, link aqui na descrição do vídeo para saber mais. Fora isso, pessoal, tem aqui as provas da Unesp dos últimos anos e boa prova para você neste domingo.